Olha, essa tem sido uma dúvida de alguns alunos, né? Inclusive nos fóruns, aqui no próprio Instagram, dúvida que eu tenho visto a galera comentar, se a chave estrangeira pode ter valor nulo ou não. Deixa eu expandir aqui um pouquinho a discussão dessa dúvida, né, pessoal? E aí eu digo por que vai estar gerando a confusão, né? Por que gera confusão? Nós temos aí dois conceitos fundamentais. Temos alguns outros conceitos, mas nós temos dois fundamentais, né? O primeiro conceito é de chave primária. Chave primária de uma tabela é aquele atributo ou conjunto de atributos que vai identificar unicamente cada um dos registros, cada uma das linhas, cada uma das tuplas, ou seja, que diferencia uma linha de outra, né? Os valores de uma chave primária não podem ser repetidos. E além disso, uma chave primária ela não pode ser nula, justamente por ela ser a responsável por identificar um registro. Se ela for nula, como é que eu vou identificar aquele registro, né? Então, a chave primária, os valores da chave primária não podem ser nulos. Ponto final. Isso em relação à chave primária. Beleza? Agora vamos lá falar da chave estrangeira. A chave estrangeira, pessoal, é um atributo ou conjunto de atributos de uma tabela que faz referência a uma chave primária ou a uma chave candidata de outra tabela ou da mesma tabela no caso de um autorrelacionamento, certo? Vamos lá. A chave estrangeira, ela pode ser nula. Por quê? Porque não obrigatoriamente um registro daquela tabela vai estar associado a outro registro da outra tabela, né? Então isso não é obrigatório. Então a chave estrangeira pode ser nula? A pergunta, né? A pergunta direta. Ela pode ser nula? Pode. Ponto final. Ela pode ser nula? Pode. Por quê? Porque não é obrigatório que se exista um relacionamento entre duas. Pensa num exemplo comigo, olha. Pessoa e veículo, né? E aí, veículo, por exemplo, pode ter um proprietário. E aí eu vou ter lá a chave estrangeira que é CPF do proprietário. Beleza. Se aquele veículo tem algum proprietário, né? Se ele tem algum proprietário, então vai estar preenchido com o CPF do dono, com o CPF da pessoa. Então ele tem um relacionamento, tá? A chave estrangeira está apontando para a chave primária, que é o CPF da pessoa, nesse nosso exemplo. Beleza? Ok. Só que, né? Nós podemos ter um veículo sem proprietário. Dependendo do modelo, nós podemos ter um veículo sem proprietário. Então veja que aquele veículo não vai ter o CPF preenchido. Então a chave estrangeira dele vai ser nula. A chave estrangeira não vai ser preenchida. Então é totalmente possível, é totalmente viável você encontrar chaves estrangeiras sem o preenchimento. Chave estrangeira nula. Não faz parte da regra da chave estrangeira ela não ser nula. Ela pode ser nula sim. Só que tem um detalhe. O detalhe é o tipo de relacionamento entre as tabelas. Se o relacionamento é obrigatório ou não. Por exemplo, no nosso exemplo que a gente deu aqui de veículo e proprietário, não tem obrigatoriedade. Eu posso ter um veículo sem ter o proprietário. Beleza, a chave pode ser nula. Agora, suponha um modelo em que o relacionamento é obrigatório. Ou seja, funcionário e dependente, por exemplo. Aí, todo dependente tem que estar relacionado a um funcionário. Então, o próprio modelo, e aí veja que não é a chave estrangeira que impõe a obrigatoriedade, mas o relacionamento. Então, nessa situação, nesse caso, a chave estrangeira deve ser preenchida porque nós temos aí um relacionamento obrigatório. Ou seja, aquela tabela, aquele registro daquela tabela, só existe quando está associado a um funcionário. Um dependente só existe quando está associado a um funcionário. Por isso que naquela situação a chave estrangeira não vai poder ser nula. Mas não é pelo conceito de chave estrangeira, mas sim pelo tipo de... Mas por que se gera a confusão, né, pessoal? Porque nós dissemos, por exemplo, que a chave primária não pode ser nula e dizemos que a chave estrangeira pode ser nula. Aí o aluno fica na dúvida. Professor, mas como assim? Como assim, né? Uma chave estrangeira, ela pode ser nula se a chave primária, a quem ela se refere, não pode ser nula. Pessoal, cuidado para não misturar as coisas. Uma coisa é o conceito de chave primária. Aquele conceito ali, a chave não pode ser nula. Outra coisa é a chave estrangeira. Não é porque a chave estrangeira aponta para uma chave primária ou para uma chave candidata que ela não pode ser nula, não. O que você não pode ter? Uma tabela com a chave primária nula. Agora, a chave estrangeira pode não. Exceto, né, como a gente viu, se o relacionamento for obrigatório. Aí, se o relacionamento for obrigatório, ela vai ter que ser preenchida para poder fazer a relação. E aí, galera, ficou clara essa observação, esse entendimento da chave estrangeira poder ser nula e a situação, por exemplo, que ela não pode ser, né? Que aí não é por conta do conceito de chave estrangeira, mas por conta do relacionamento? Reage aqui, ó, com foguinho, com legal ou com chorinho para eu saber.